Tudo bem, galera? Então, para iniciar o estudo do nosso magnetismo, vamos conhecer um desses objetos de estudos, né, que seriam os ímãs. Então, aqui tem dois tipos de ímã para a gente observar. O ímã natural, que é a magnetite, e o ímã de neodímio, que é um ímã bem mais forte, onde o campo magnético é bem mais intenso, certo? Como que eu defino os polos do ímã? Diferente das cargas elétricas, que às vezes a gente faz até uma relação entre elas, entre os ímãs e as cargas elétricas, a gente não chama lá as extremidades do ímã de positivo e negativo, a gente vai chamar de polos. Então, como que eu determino esses polos do ímã? Eu vou pegar o ímã, vou pendurar ele num fio, né, sobre o centro de gravidade de cima, e ele vai girar livremente. Vai chegar uma hora que ele vai estabilizar esse giro, ele vai ficar direcionado nessas posições aqui, ó, de maneira que uma extremidade vai apontar aproximadamente para o norte geográfico, e essa extremidade a gente vai chamar de polo norte magnético de cima, e a outra extremidade vai apontar aproximadamente para o sul geográfico, e a gente vai chamar essa extremidade de polo sul magnético de cima. Então é assim que a gente consegue determinar os polos do ímã, através desse experimento simples. As propriedades do ímã. Primeira propriedade. Essa que a gente já experimentou. Quem já brincou com o ímã já experimentou isso. Então, polos que têm o mesmo nome, eles se repelem. Aqui tem dois polos nortes, um apontado para o outro, e a força de repulsão entre eles. Aqui dois polos sul também, a força será de repulsão. Então, quando você pega os dois ímãs, por exemplo, existe uma posição que você tenta aproximar os dois e não consegue. Você não consegue porque os polos que está apontado um para o outro aqui tem o mesmo nome. Agora, quando os polos têm nomes contrários, a força entre esses polos é uma força de atração. Aqui, por exemplo, tem um polo norte e um polo sul, e a força entre os ímãs vai ser de atração. Eles se atraem polos de nomes contrários. A bússola é uma aplicação e usa essa primeira propriedade dos polos de mesmo nome se repelem e nomes contrários se atraem. O que é uma bússola? É uma agulha magnética que ela consegue girar livremente, com bem pouco atrito, sobre a rosa dos ventos. Aí quando você coloca essa bússola numa região plana, o que vai acontecer? Ela vai se alinhar com o campo magnético da Terra. A Terra tem um comportamento de um ímã grande, ela tem um campo magnético. Então esse comportamento magnético interage com o campo magnético da agulha da bússola e eles vão se alinhar. O polo norte magnético da agulha da bússola vai apontar mais ou menos para o nosso norte geográfico. Por que isso? Porque lá, próximo ao norte geográfico, vai ter um polo sul magnético da Terra. Assim como o polo sul geográfico, né, próximo ao nosso polo sul geográfico, vai ter um polo norte magnético da Terra. Eles são bem próximos um do outro. A agulha da bússola indica aproximadamente a direção norte-sul. O aproximadamente vem uma diferença em ângulos de mais ou menos 11 graus. Né? Essa diferença entre o eixo norte-sul geográfico da Terra e o norte-sul magnético da Terra. Outra propriedade importante dos ímãs é que eu não consigo separar os polos do ímã. Então, se eu tenho um ímã grande, um certo tamanho, e quebro ele no meio, vão aparecer dois ímãs e ambos terão polo norte e polo sul. Aí eu quebro novamente esse ímã no meio. Vai ter dois ímãs menores e ambos com polo norte e polo sul. Não existe um monopolo magnético. Eu não consigo ter um ímã só com polo norte ou só com polo sul. Sempre vai ser polo norte e polo sul. Então essa é a propriedade de separabilidade dos polos magnéticos de um ímã. E o campo magnético, né, do ímã, quando você aproxima, por exemplo, de um ímã, um prego, que é um material ferromagnético, esse prego percebe a presença do ímã sendo atraído para ele. Por quê? Porque ele está dentro da região de campo magnético desse ímã. Então essa região de influência magnética que tem ao redor do ímã é o campo magnético, a região do seu campo magnético. Aqui tem duas figuras interessantes para mostrar que um ímã ele malhas de ferro, mostrando essas linhas que estão desenhadas, né? A gente representa esse campo magnético através de linhas de campo ou linhas de indução. E elas têm um sentido, essas linhas. Fora do ímã, elas saem do polo norte e entram aqui no polo sul. E essas são linhas fechadas. Dentro do ímã, ela vai do sul para o norte, sai do polo norte, entra no polo sul,
fechando essas linhas de campo ou linhas de indução magnética. O vetor de indução magnética a gente vai representar pela letra B. Então ele tem um módulo, uma direção e um sentido. Então tá lá um ímã, tá lá uma agulha magnética num ponto P próximo a esse ímã, com polos norte e polo sul. Qual é a direção desse vetor campo magnético? Vai ser a mesma direção definida pelo eixo norte e sul da agulha magnética. O sentido, né, vai ser para o qual o polo norte da agulha magnética aponta, e a intensidade, que a gente vai calcular mais tarde, ela vai ser determinada pelo seguinte: de acordo com a força magnética que vai agir numa carga elétrica colocada ou lançada num ponto P qualquer lá de um campo magnético. Dependendo das condições que essa carga é lançada nesse campo magnético, eu consigo determinar essa força, e é através dessa força que eu calculo a intensidade do meu vetor de indução magnética. Tá lá, outra propriedade importante desse vetor, outra característica importante do vetor campo magnético, é que ele tangencia essas linhas de indução. Então, em cada ponto dessas linhas de indução que sai do polo norte e entra no polo sul, você marca um pontinho, tangenciando esse ponto, vai ter um campo magnético. Aqui, por exemplo, no ponto 1, vai ter um B1, um campo magnético 1. Né? No campo magnético 2, aqui no ponto 2. Um campo magnético 3, no ponto 3. Ele vai depender da distância em relação ao ímã e da posição das linhas de indução ou linhas de campo para desenhar esse vetor de indução magnética. Então, o vetor ele sempre vai tangenciar as linhas de campo. Certo? Quais são as unidades, então? No sistema internacional, a unidade da intensidade, né, do vetor de indução magnética se chama Tesla. O símbolo é um T maiúsculo, em homenagem ao Nikola Tesla. E tem uma outra unidade mais usual, chamada Gauss. 1 Tesla é igual a 10 a quinta Gauss. E a relação entre o Tesla do sistema internacional e o Gauss, que é uma unidade um pouco mais usual de campo magnético. Se o nosso ímã tiver um formato de U ou de ferradura, entre as duas partes da ferradura, entre o U, essas linhas de indução são aproximadamente paralelas. Se elas são praticamente ou aproximadamente paralelas, o campo originado aqui dentro daqui do nosso ímã em forma de ferradura, ele pode ser considerado um campo uniforme, e através desse campo uniforme a gente vai fazer análise de força sobre cargas lançadas nesse tipo de campo. Tudo bem, gente? Então essa é a nossa introdução, né, ao magnetismo, para ter uma ideia do que acontece com os ímãs e algumas aplicações. E para as próximas aulas a gente já vai ver a interação, né, a relação entre a eletricidade que a gente viu, né, no bimestre passado, e o magnetismo desse com o eletromagnetismo. Valeu?